Ô, Batera, pode tocar o tom 1 pra mim, faz favor? Retorno. Tô sentindo retorno baixo. Retorno tá baixo. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos e bem-vindos à websérie Caixas Pretas. Nossa viagem é oferecida pela Política Nacional Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura do Governo do Tocantins. Quem vos fala é Gustavo Henrique Lima Ferreira, responsável pela condução desta pequena jornada pelas relações entre o teatro e as tecnologias digitais. Depois de termos navegado por tantos destinos e encontrado tantos personagens, deixamos aqui um episódio bônus. A análise feita durante a defesa da tese Navegando entre Caixas Pretas, apresentada por este que vos fala. É uma oportunidade, depois de termos ouvido tantas personagens, de apresentar também um pouco da minha visão sobre o assunto. Boa tarde, gente. Espero que todos estejam me ouvindo. Tenho o maior prazer em abrir essa sessão solene para a defesa de doutoramento do Gustavo Henrique, com a sua tese Navegando entre Caixas Pretas, a jornada de um professor de teatro entre cenas e aparelhos. Queria agradecer imensamente a presença do professor Leandro Freiberg, espero que eu tenha falado correto o seu nome, professor da UFT, muitíssimo obrigado pela sua presença, também pela professora Maria de Lourdes Paixão, da Universidade Federal da Bahia, muitíssimo obrigado, muito prazer. E também agradecer à professora Márcia Fusaro, que está aqui entre nós, esteve na qualificação. Não esteve na qualificação, a professora já está maluquinha. Muitíssimo prazer de estar aqui entre nós, companheira, e a nossa queridíssima mestre Luísa Christoph, né, que está aqui nos dando essa honra. Então, dou a palavra a você e eu vou sentar ali para ver o nosso filme, tá bom? Tá bom. Isso, desde já agradecer, já tinha falado de algumas pessoas aqui, do professor Amilcar, eu vi que a Juliana está aqui, minha mãe está aqui também, professora Ana Lúcia, o José Carlos do Ierê, enfim, eu vou agora passar a fazer a exibição do curta-metragem, eu vou também fazer a apresentação, a exibição dele online, e depois tentar falar bem rapidinho, são 15 minutos do curta, e aí eu tento resumir ali uns 5 ou 10, ou 15 ou 20, não, brincadeira, 5 ou 10, e a gente segue. Então tá bom? Vamos lá, correndo de novo. O que era o teatral? A gente brincava com esse lugar, né? E quando eles mudavam, eles falavam aqui. Isso que eu estou fazendo aqui agora. A gente foi entendendo que tinha alguém ali querendo também falar com a gente. Acho que ainda temos a carência do tocar, do estar perto, do falar. A questão é ser ou não ser. Eu vou fazer um ser ou não ser sem considerar essas bananeiras. Sem considerar essas casas, esses... Pô, entendeu? Não tem como. Caixa Preta. Correndo aqui com os aparelhos agora de novo, vamos lá.
Alô, alô! Correndo aqui com as questões. Deixa eu só tentar fixar o bloco aqui. Opa! E aí, todo mundo agora está me vendo bem? Eu vou ficar aqui, vou ficar para cá, vou ficar para lá. A gente vai aqui, ali, aqui. Eu vou abrir uma apresentação aqui. E agora fico aqui na apresentação para poder falar com vocês. E aí é chato porque a gente não vê vocês. Mas quero acreditar que vocês estão me vendo. O pessoal que está aqui presencialmente está me vendo. Espero que sim, quero acreditar que sim. Vamos correndo aqui, porque aquela história, a gente falou que apresentava em 5 a 10 minutos, já gastamos 5 só para poder fazer essa parafernália toda, né? Então, começamos aqui, como a Carminda apresentou brilhantemente, o título da tese, que compartilha com o filme, Navegando entre Caixas Pretas. A tese tem o subtítulo A Jornada de um Professor de Teatro entre Cenas e Aparelhos. A gente está aqui na banca de defesa, na Unesp, no Instituto de Artes. Carminda Mendes André, minha orientadora. Nós temos presencialmente aqui a professora Luísa, professora Márcia Fusaro, online, professor Leandro, professora Maria de Lourdes. Eu vou acelerar aqui para a gente poder dar conta de tudo. A tese começa com uma proposta de jogo, de certa forma, ou seja, tentando apresentar como é que ela vai se desenvolver, ou seja, explicar para o leitor como essa relação vai acontecer. Então, eu quis trazer para vocês também na apresentação, para todos e todas e todes. Então, a tese tem essa relação de texto em primeira pessoa, ela tem um formato em diário de bordo, um diário de bordo de uma navegação, a navegação entre caixas pretas. Ela tem a inserção de um alter ego legente, que eu falei, legente, aquele que lê junto comigo, o meu próprio alter ego, mas que, na verdade, é o alter ego que eu imagino ser cada um de vocês está aqui, como eu imagino quem está acompanhando comigo. E o diálogo com esses 12 entrevistados, essas pessoas com quem eu conversei, que vocês viram no filme, além do Flusser como uma leitura referencial para a navegação. Então, na tese, eu trago, inclusive, um glossário do Flusser, o Fru, é muita fruição. Eu trago o glossário do Flusser e o diálogo com esses 12 entrevistados, que são esses entrevistados que vocês viram no filme, que estão aí: Cida Almeida, Fernando Yamamoto, Gabriel Dias, Heitor Martins, Ivan Cabral, Juliano Oliveira, Leandro Freiberg, Marcial Azevedo, Pascoal da Conceição, Renata Patrícia, Sueli Azevedo e Vinícius Piedade. Então, eles são meus cúmplices, de certo modo, nessa discussão. São as pessoas que eu entrevistei. A tese começa justamente com uma pergunta que encerra o curta: o que é caixa preta para você? E aí, na tese, eu construo um diálogo imaginado um pouquinho mais estendido que o do curta, com essas trocas de palavras do que cada um entende pelo termo caixa preta. Então, a ideia já é começar com essa provocação, que é uma provocação que perpassa a nossa discussão como um todo. E aí, a nave segue. E la nave va. Começamos a tese. Hai voce quale fato timbolo. Ó voz que Sina te levou, é hora, partamos. Amigos, partamos. O imenso tentamos na alegria ou na dor. Então eu começo com essa referência ao filme do Fellini, La Nave Va, para dizer que a nossa nave, nosso navio, a nossa navegação vai começar. Então a minha apresentação se dá
Pra não competir, né? Cadê? Acho que eu tenho um mais divertido aqui pra gente começar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então... La nave va. Então, a minha introdução da pesquisa começa com essa referência, e aí, a partir de então, cada capítulo vai começar também sempre com alguma música que eu compartilhei para vocês a playlist. Infelizmente, não temos tempo de ouvir todas elas aqui. Foi só o exemplo da primeira. Carminda já está ali mandando para mim, fazendo o olho, por favor, né? Vocês não estão vendo, mas é isso. Então, aqui eu vou passar muito rapidamente, porque são muitos os pequenos capítulos e subcapítulos, mas nós começamos carregados na corrente dos algoritmos. Seja uma reflexão sobre o funcionamento da interação nas redes e como isso afeta a nossa capacidade de agência. E depois, sobrenadando nas ondas da recepção, com alertas sobre a manipulação na relação espectador-internauta. Então, a ideia desse início é tratar um pouco do que essa caixa preta tecnológica, no caso, esse aparelho, começa a fazer com a nossa percepção. Como é que ele começa a agir na nossa própria plasticidade mental, como é que a gente vai sendo levado por algumas dessas questões, mas desde o início, e isso é algo também a quem eu tenho que agradecer a Luísa na contribuição, a Carminda sempre, né, minha orientadora, mas nessa ideia de trazer elementos das discussões, elementos de trabalhos meus também como professor de teatro, para a gente ir mapeando, mas também ilustrando essas relações. Então a gente começa, já nesse primeiro momento, trazendo um espetáculo que apareceu no finalzinho do filme, Delírios de uma Vida Quarentenada, construído na pandemia. E é isso, vocês viram lá no filme um trechinho, vocês viram aqui, a gente já vai correndo, porque a gente tem pouco tempo. Aí, então, a gente vai no momento, uma luz azul me guia, com a clareza e os lampejos do cristal. É isso, navegar nos 7 mares. Então é o momento em que as entrevistas vão avançando cada vez mais, né? Descobrindo os mares com o teatro, navegar eu quero. Então cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Mergulhando ainda mais fundo nas conversas com pensadores e artistas. É onde essas conversas vão entrando e começam a dialogar comigo, com esse alter ego, que eu imagino que vocês devem estar aí, esse cara é completamente maluco, eu não estou entendendo nada. É exatamente assim que vocês aparecem para mim, imaginados por mim mesmo, entendeu? É exatamente assim. E aí, a gente vai balançando nas ondas do teatro. Foi no balanço das ondas, eu vou, no mar eu jogo a saudade. Amor, o tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Ou seja, o tempo traz esperança e ansiedade. A gente está o quê? A gente está no tempo, indo no passado, tentar buscar de volta a peste, o teatro da crueldade de Artaud, tentar buscar a relação do distanciamento brechtiano, para tentar pensar como é que a gente lida com essa ansiedade dos dias de hoje. E a ideia do teatro como uma possível resposta a esse lugar dessa ansiedade, essa coisa que a gente está aqui, essa loucura. E do teatro como uma forma, Cida Almeida acabou de fazer, vocês não estão vendo aqui, ó. E quem está aqui também não, porque ela está nos fundos, está na última fileira, ela acabou de fazer assim, como é que é? Osteografia, botar pro osso. Semana que vem, ó, terça-feira, 9 da manhã, tem a defesa dela. Já fazendo o anúncio. Então a gente vai balançando, e aí eu trago outro espetáculo que eu trabalhei também com alunos, Bagagem de Dejeitos, em que a gente trazia essa relação com as imagens técnicas, com o noticiário do famigerado, falecido, espero que nunca mais volte, presidente que a gente teve, né, há um tempo atrás, assim, vamos passar rápido por isso. E do metamodernismo, eu quis trazer aqui para vocês, porque não é um termo que está tão em evidência, mas a ideia de que se o entusiasmo modernista, na virada do século retrasado, né, já não era mais suficiente, essa ideia de uma confiança no progresso, de uma esperança utópica, já não nos era mais suficiente,
também a ironia pós-moderna, um certo niilismo, uma desconfiança total no futuro, também já não satisfazia. Então eu busquei esse conceito de dois... a cabeça da gente vai ficando, hein? Como é que é? Agora eu não lembrei, são suecos ou são holandeses? São holandeses. Van der Meulen, Van der Aken, que vieram com essa ideia, não são só eles, mas eles escreveram o artigo, né, e levam o crédito, do metamodernismo, como essa balança. Ela não está dando fim a nenhuma das duas relações, na verdade, ela está um pouco reconhecendo esse entre-lugar que a gente fica, em que uma coisa já não dava mais, mas a outra também não resolveu, e a gente fica lá, ou no balanço das ondas, eu vou. E é isso. O tempo traz esperança e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Ou seja, você fica balançando de um lado para o outro. E outra relação que eu trago aqui do metamodernismo, que eu acho que nos ajuda a entender, a autoria da Letícia, que está aqui assistindo, que me ajudou bastante, que é, se o moderno era essa pessoa ali com tudo certinho, a papelada, toda na ordem, não sei o quê, e o pós-moderno é, vamos jogar tudo pro alto, isso aí... O metamoderno é essa pessoa que está tentando catar ali no chão, sabe? Mas assim, as páginas não estavam numeradas. Aí como é que você faz? Você vai criando e vai inventando uma nova ordem, porque você não recupera mais o moderno. Mas você também não adianta estar tudo jogado para o ar, você vai tentando botar. Então a ideia de que essa relação, o teatro que a gente tenta construir, esse lugar de se estabelecer, estão aí, balançando. E é aí que está a tese, é aí que está isso, essa loucura que eu estou aqui falando com vocês, ali, aqui. É essa loucura que eu vou tentando me encontrar, entendendo o teatro como um possível lugar desse encontro. Então aí as entrevistas, os diálogos que foram surgindo. Então, nesse sentido, a gente avança um pouco mais, o nosso navio segue, de vento em popa, já deu uma perdida ali de vez em quando, né? A gente foi, achou a bússola de volta, vamos lá. Navegando no teatro digital. Agora pensando já a construção teatral através do uso de aparelhos tecnológicos e de imagens técnicas. E aí tentando trazer exemplos nas conversas de quem teve trabalhos nesse sentido. Óbvio, exemplos também meus quando trabalhei nesse lugar. Então, agora tentando tratar de características já mais específicas dos espetáculos que ocorreram nesse entre-lugar, né? Nesse não-lugar, nesse lugar virtual, nesse encontro da virtualidade do teatro, que imagina mundos possíveis, mundos a vir, com a virtualidade que simula o mundo que a gente está. Então esse diálogo que é fundamental para a tese como um todo. E a gente vai dali para o marejar da mediatização, pensando alguns efeitos da transmissão e exibição de espetáculos teatrais por meio de mídias digitais e de redes informacionais. Então veja que agora a gente está já no teatro transmitido, nessa transmediação, né? Mediação, transmediação, e aí a gente se encaminha para a nossa parada final, em que os personagens voltam mais uma vez para um diálogo entre si, agora com questões que transbordam, que margeiam todo o acontecimento. Já não é mais a caixa preta só, já é mais uma conversa, ou seja, aqueles desdobramentos de conversa que eu fui tentando costurar de mim mesmo entre eles, de mim mesmo entre quem dialogava comigo. E acho muito interessante, né? Vou até pegar aqui para não falar besteira, que senão o autor depois puxa a minha orelha. Que a gente, essa conversa termina, né? Ela passa por todos os convidados e termina com um trecho de uma conversa minha com o Marcial, um dos nossos convidados, quando eu pergunto para ele, ele fala sobre o teatro, né? E aí eu pergunto, então, mas o que define o fenômeno do teatro hoje para você? E aí ele vai dizer, hoje, né? Para além desse espaço de tempo e ação, sim, porque hoje não temos necessariamente personagens, não temos história necessariamente. Às vezes é só um jogo, às vezes é só uma improvisação. E esse próprio teatro ampliou seus elementos, né? Mas a gente não precisa achar que está traindo o teatro. Porque ele mesmo se ampliou nas fontes que ele bebe, nas coisas que ele acredita, né? Hipertexto, intertexto.
ritual. E aí eu brinco com o Marcial. Pois é, o teatro não é monogâmico, né? Ao qual ele responde, não é monogâmico, exatamente. Ficou uma puta maior do que ele já era, assim, bem legal. E é assim que o nosso barco de papel, palavras que eu uso na própria tese, vai se desfazendo nesse final de jornada. Mas óbvio que toda jornada acaba também como começa. Eu trago ali, trouxe antes já em algum momento o Fernando Pessoa, trago o Fernando Pessoa com o sonho do marinheiro, que a cada hora construía em sonho uma falsa pátria que nunca deixava de sonhar. E todos os dias põe uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Quer dizer, a gente termina tentando se reconstruir, e tentando se reconstruir, a gente termina com o Zé Ramalho. Aí além, muito além, onde eu quero chegar, caindo na noite me lanço no mundo. Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar. Oh, é na beira do mar. E aí terminamos nossa tese. Mas, obviamente, como todo bom espetáculo tem que pedir bis, temos anexo. Aí a gente volta. E volta com o anexo. A conversa imaginada com o Willem Flusser, que faz parte do livro Entre Cartas Ensaiando Escritas, do nosso grupo de pesquisa, que foi só adaptada. No livro ela era uma carta para Willem Flusser. Mas o que é uma carta, senão um diálogo em devir virtual? Então, para a tese, eu adapto para uma conversa imaginada. E uma conversa imaginada, e para terminarmos cantando, uma conversa em que a gente navega mais um pouquinho. Chegamos na beira do mar? Então, não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse negar. Opa, como nem fosse levar, nem fosse negar. Ó, o ato falho. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. E é isso, minha gente. Muito obrigado. Nosso barquinho de papel vai se desfazendo. E eu preciso me despedir de você, que nos acompanhou até esse momento. Se não temos vislumbre de um porto seguro, é justamente porque essa viagem não acaba aqui. E, ao menos de minha parte, posso dizer que seguirei ecoando o que passei ao longo de todas essas paragens. Ainda assim, nesse aportar-se em porto, é preciso traçar um final, mesmo que esse final não exista. Construiremos ele artificialmente, então, nos convencendo de que aqui faremos nosso porto de paragem, esta conclusão, mesmo sabendo que ela é inconclusa, pois seguem abertas nossas relações com os aparelhos. Seguiremos aprendendo a jogar, navegando em águas cada vez mais revoltas em nossos barquinhos de sonhos.